Paz do Senhor para você, glórias a Deus, mais um dia que eu estou aqui. E a mensagem, do Senhor para o nosso coração é sobre fé. É sobre continuar confiando, continuar perseverando, tendo a nossa fé, em obedecer ao Senhor, em saber que aqueles que têm a sua vida nele podem ficar tranquilos, porque o Senhor voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança, de que vale a pena passar por tudo aquilo que precisa ser passado nesse mundo, mas que Ele vai voltar e vamos viver uma vida eterna com Jesus. Meu Deus! Eu quero ler aqui, queridos, em Hebreus, no capítulo 11, versículos 5 e 6 apenas, que diz: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu Deus! Queridos, aqui o autor aos Hebreus, ele está falando com o povo judeu, que havia se convertido a Jesus. Só que esse povo, por causa da perseguição, já estava desanimado, estavam perdendo a esperança. Eu estou resumindo aqui, E o autor estava falando para eles que eles precisavam persistir, mas que eles precisavam ter fé, que eles precisariam ter fé, que só persevera quem tem fé. E é tão tremendo porque o autor ele usa o Antigo Testamento, alguns exemplos, dos heróis da fé, alguns exemplos de fé dos primeiros heróis. E ele dá esse exemplo então de Enoque. E a gente sabe, queridos, que Enoque, ele não é muito mencionado, não é muito falado. E a história de Enoque está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 21 ao 24. Faz questão de ler o que o autor aos Hebreus estava falando quando ele disse, sobre Enoque, que pela fé Enoque foi arrebatado. Nós vamos entender um pouquinho melhor, mas eu quero ler em Gênesis 5, do 21 ao 24, que diz: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Cara, é tremendo isso. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Meu Deus! Como a gente sabe, meus queridos, aqui Enoque, ele é pouco falado, é pouco falado sobre ele. E nós sabemos que ele andou com Deus e depois ele foi arrebatado. E sabe o que eu quero dizer para vocês aqui, meus queridos? Que eu sempre gosto de lembrar, nós precisamos olhar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com a perspectiva de Jesus. Com a perspectiva do que o Velho Testamento está querendo mostrar para nós hoje, para a igreja. E muitas palavras, no devocional anterior eu falei sobre Davi e Golias, no qual nós representamos o povo israelita, aqueles que correram do gigante.
E Davi ele representa Jesus, que nós vencemos as nossas batalhas por causa de Jesus. E aqui, meus queridos, Enoque, ele representa o povo de Deus. Quem é o povo? É a igreja. Olha só, por quê? Porque no Novo Testamento, nós também temos um povo que anda com Deus e que vai ser arrebatado. Que vai ser arrebatado. Enoque, ele representa a igreja. Ele andava com Deus e ele foi arrebatado. Pela fé, olha que coisa linda. Ele se tornou um exemplo de fé. Porque ele andava com Deus. Ele agradava a Deus. E Deus o arrebatou. Eu deixo essa breve palavra, meus queridos, né? Ao meu coração. Essa breve palavra ao seu coração. Que nós venhamos viver pela fé. Porque agradar a Deus, né? Enoque agradava a Deus. E andar com Deus é ter fé. Porque nós não o vemos, mas nós sabemos que Ele existe. E nós sabemos. A gente nunca viveu isso antes. Eu nunca fui arrebatada. Mas eu sei que Ele vai voltar e vai me arrebatar. Eu sei que nós seremos arrebatados. Isso é viver por fé, meus queridos. Então, o autor ele diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E só anda com Deus quem tem fé. Por isso que só ora, meus queridos, quem tem fé. Só lê a Bíblia, as Escrituras, quem tem fé. Né? Vive com os irmãos em comunhão. Porque tem fé. Só quem tem fé vive essa vida aqui com a esperança de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Então continue firmado no Senhor. Tenha fé. Continue com a sua fé nele. E não esqueça, meus queridos, que só persevera quem tem fé. E nós temos fé. Amém? Por isso vamos perseverar até o Senhor cumprir a sua promessa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.